Então, pessoal, vamos falar agora de hotel ao desenvolvimento cognitivo. A gente já falou do Jean Piaget e do Vygotsky, então a gente vai falar agora do Henri Vallon. Quando você fala de Henri Vallon, psicólogo, filósofo, médico, então, uma frase interessante dele, que o indivíduo é social não como resultado da circunstância externa, mas emitido de uma necessidade interna. O Vallon ele desenvolveu a teoria da psicologia, da psicogenética, ou da psicogênese de uma pessoa completa. Então, ele estava interessado nas origens dos processos do conhecimento. Então, você não vai confundir com a do Piaget, não, que estava preocupado com a epistemologia genética, porque o Piaget estava preocupado com a origem do conhecimento. Então, a palavra-chave forte dele é a afetividade, ou seja, ele não é com relação, às vezes você confunde com amor e carinho, não. A afetividade é com relação àquilo que nos afeta, ou aquilo que tem a capacidade de nos afetar positivamente ou negativamente. Para o Vallon, o desenvolvimento seja estudado de maneira integrada. Uma coisa muito importante que faz total diferença para ele é que quando você vai estudar o desenvolvimento, que seja incluso tudo de forma completa, a afetividade, a motricidade e a inteligência. Para Vallon, a efetividade vem em primeiro lugar, depois você estuda a motricidade e a inteligência. Ele estava preocupado não com o desenvolvimento intelectual, mas ele estava preocupado com o desenvolvimento de uma pessoa completa. O estudo de uma pessoa, por isso que é psicogênese da pessoa completa. Então, para Vallon desenvolvimento, ele passa por determinados estágios, a gente podia resumir ele igualzinho, parecido com o Piaget, só que o Piaget é 4 estágios e o Vallon é 5 estágios. Esses 5 estágios que estão aqui agora, impulsivo emocional, sensório motor, personalismo categorial e estágio de puberdade e adolescência. Lembrando que para Vallon, o processo de aprendizagem aqui, ele acontece não é forma contínua, é de forma descontínua. Então, já que ele não é linear, ele é marcado por rupturas, retrocessos, reviravoltas. Na verdade, ele fala assim que grande parte das crises e conflitos das crianças, por exemplo, das pessoas, geralmente ela faz parte do amadurecimento da pessoa. E isso não significa que isso é algum problema. Às vezes você quer colocar o filho no psicólogo para ver os problemas dele, às vezes essas crises e conflitos que faz parte do desenvolvimento dela, da criança, que faz parte da relação que eles fazem, são dinamizadoras. Então, isso faz parte para Vallon. Então, para deixar isso mais claro para você, eu quero que você assista esse vídeo aqui agora. Henri Vallon foi médico, filósofo e psicólogo. Nasceu na França em 1879 e faleceu em 1962. Vallon dedicou-se profundamente ao estudo da criança por acreditar que esse era o melhor caminho para se compreender a origem dos processos psicológicos humanos. Ao estudar o desenvolvimento infantil, Vallon explorou tanto na dimensão cognitiva quanto afetiva e motora. Ou seja, estudou o desenvolvimento de forma integral, recusando-se a aceitar abordagens que reduzissem o desenvolvimento humano a apenas uma dessas dimensões. Uma das principais bandeiras de Vallon é a de que a escola deve oferecer formação integral aos estudantes, quer dizer, formação afetiva, intelectual e social.
Sua teoria representa um marco importante no pensamento pedagógico, pois até então, a afetividade era uma variável pouco considerada no processo educativo. Os trabalhos de Vallon situam-se nos campos da psicologia genética e da psicologia do desenvolvimento. É importante não confundir psicologia genética com epistemologia genética. Elas se relacionam, mas não são a mesma coisa. A epistemologia genética é a teoria psicológica desenvolvida por Jean Piaget em seus estudos sobre como os indivíduos constroem conhecimento, ou seja, Piaget queria saber como alguém passa do estado de não conhecimento para o estado de conhecimento. A psicologia genética, por outro lado, está mais interessada em compreender quais as origens dos processos psíquicos. Grosso modo, podemos dizer que a epistemologia genética de Piaget interessa-se pelas origens do conhecimento. Já a psicologia genética interessa-se pelas origens dos processos psicológicos. Vallon não é o único teórico no campo da psicologia genética, mas é um dos mais relevantes. Vallon utilizou conhecimentos da antropologia, psicopatologia, neurologia e outras áreas de conhecimento para desenvolver seu trabalho de pesquisa. Ele entendia que os processos psicológicos têm origem orgânica, ou seja, biológica, mas que eles só podem ser bem compreendidos quando consideramos as maneiras pelas quais as influências socioambientais interagem com esses processos. Logo, seu método de estudo considera tanto as condições orgânicas quanto as exigências sociais que influenciam o desenvolvimento psíquico. Vallon entende que a estrutura biológica é a primeira condição para a atividade psíquica, ou seja, não pode haver psiquismo sem um equipamento orgânico que o comporte. Contudo, a nossa mente opera sobre estímulos que são recebidos de fora do organismo. Logo, as condições orgânicas e as condições do mundo externo são as grandes mantenedoras da existência e do desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos na interdependência entre fatores biológicos e sociais. O desenvolvimento do pensamento infantil, segundo Vallon, não ocorre de forma contínua. Ele é marcado por descontinuidades, ou seja, crises e conflitos. Essas descontinuidades são resultado do amadurecimento do sistema nervoso que traz novas possibilidades orgânicas para o exercício do pensamento e de alterações no meio social que trazem situações novas e estímulos diferenciados. É do conflito entre essas duas condições. Está vendo essa parte aí, quando ele fala do amadurecimento, que o amadurecimento do sistema orgânico, é muito importante você compreender que para Piaget isso bastava para a pessoa se desenvolver. Agora, por exemplo, o simples amadurecimento do sistema nervoso, ele não garante o desenvolvimento das habilidades intelectuais mais complexas. Para que se desenvolva, precisa interagir com um alimento cultural sobre linguagem e conhecimento. O Galvão, 1955, página 40. Você pode ler no Pio-Bessan, na página et al., na página 88 e 89. Que emergem o pensamento e a inteligência. Essa compreensão nos ajuda a reconhecer que conflitos e contradições fazem parte do desenvolvimento psíquico normal da criança. Não são necessariamente problemas a serem combatidos pelos educadores. De fato, as crises, muitas vezes, são dinamizadoras do processo desenvolvimental e, portanto, benéficas. A inteligência, segundo Vallon, se desenvolve após a afetividade, contrariando outras teorias psicológicas. Para Vallon, a inteligência surge de dentro da afetividade e estabelece com ela certa relação de conflito. Talvez seja por isso que nos interessamos mais em aprender as coisas que gostamos e evitamos aquelas que não se conectam com nossos afetos. Parece que, para alimentar a inteligência, faz-se necessário mobilizar os afetos. Segundo Vallon... Então,
é isso aí, por exemplo, a palavra-chave dele. Por isso que a palavra-chave do Valon é a afetividade. Você tem que ter a afetividade primeiro para depois desenvolver a inteligência, a motricidade. Então, ó, espero que você tenha ficado mais claro para você que é por intermédio dos campos funcionais, segundo Valon, eles são alicerçados no movimento, afetividade, inteligência e pessoa. Então, ó, ele é marcado, na verdade, a teoria de Valon, na formação do eu. Porque, segundo Valon, a pessoa é um indivíduo geneticamente sociável. Então, é através do sentir, do pensar e do agir que você vai desenvolver uma pessoa de forma completa. Não só o intelecto da pessoa, mas desenvolver um desenvolvimento humano completo. Por isso que o Valon é considerado a teoria da psicogênese de uma pessoa completa. Eu espero que você tenha ficado claro para você a teoria de Valon, mas qualquer coisa você pode acessar lá o PUBG-SAM, ou eu vou deixar a apostila também lá no site também da disciplina. Tranquilo? Vamos agora ver o último dos teóricos, que é o David Ausubel.